Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Eu agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal, aos novos inscritos. Peço que você deixe o joinha, que você divulgue, compartilhe os vídeos que você gostar com as pessoas que você ama, para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Vamos meditar hoje sobre um tema. Existe oração forte ou oração fraca? Às vezes a pessoa chega assim, missionária, faz uma oração forte. Olha, o negócio está tão complicado lá em casa que só mesmo uma oração forte para resolver. Primeiramente, nós temos que entender o que é a palavra oração. Orar, o ato de falar com alguém. Orar, falar com Deus. E depois fica só nisso? Não, tem a ação. Oração, orar e agir adequadamente. Eu tenho que estar enquadrada com a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, diz assim, que se diligentemente você observar e guardar os mandamentos de Deus, se você for obediente, as bênçãos que estão registradas na palavra dele vão te alcançar. Isso está em Deuteronômio 28. Agora, eu me deparei com um anúncio que dizia assim, o homem de Deus fulano de tal vai fazer a oração forte. Venha para receber a oração forte que vai abrir os seus caminhos. Haverá descarrego, o marido vai voltar, acontecerá, tudo que está amarrado da sua vida vai ser desamarrado. Ele vai fazer a oração forte. Então nós já conseguimos entender que primeiro nós temos que estar em obediência, devemos estar enquadrados com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa que vai orar por você está pior do que você. Você já pensou nisso? A palavra diz em 1 João 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos, que ao aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, quando recebemos o que dele pedimos. Olha só, então quando eu me aproximo e passo a obedecer, a observar a palavra de Deus, ele vai me responder segundo a sua vontade e não segundo a minha vontade. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Às vezes o que você quer é algo que lá na frente vai trazer um mal muito grande a você. Vai te afastar de Deus. Então, muitas vezes ele responde não. Existem 3 formas de Deus responder a nossa oração. Sim, é quando nós oramos e daí a pouco acontece. Espere um pouco, ou seja, você vai fazer um bolo. Você já tira logo, você põe dali 5 minutos, você tira? Não. Você espera o tempo de assar e você vai testar para ver se ele está bom para comer. Esse é o momento do espere um pouco. Por quê? Porque Deus não vai te trazer nada fora de hora. Ele vai te entregar na hora certa. Ele vai esperar estar prontinho para que você venha poder saborear a tua vitória com um gosto melhor, mais gostoso, não é isso? E às vezes ele responde não. Um homem que orou e Deus não respondeu foi Davi. Davi foi segundo o coração de Deus, mas ele cobiçou a mulher do próximo, foi homicida, mandou matar Urias e adulterou, possuiu a mulher do seu próximo. E ela engravidou. E quando essa criança nasceu, um dado dia, apareceu muito doente. Davi orou, jejuou, se vestiu de saco, botou a cara no pó e Deus não respondeu. A criança morreu. Posteriormente, Deus deu um outro filho que foi Salomão, dessa mesma união. Então, Deus respondeu para ele não, porque não era da vontade de Deus, era o fruto de um ato em que ele havia um ato em 3 que ele havia cometido que foi desagradável a Deus. Então, tudo aquilo que Deus vê que não será bom, ele vai responder o não para nós. E diz assim a palavra: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, primeiro nós entendemos que Deus vai responder segundo a sua vontade. Segundo, é mediante a fé.
quando verdadeiramente nós cremos que Deus pode nos atender e nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Se nós tivermos fé, exercitarmos a nossa fé, Deus, Ele vai nos responder. Ou sim, ou espere, ou não. Mas Ele não deixa ninguém, Ele não despede ninguém sem resposta. Jesus, Ele veio ensinar, quando orardes, né, está lá em Mateus 6, quando orardes, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai, que em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, quando a pessoa vem falar, o homem de Deus vai fazer a oração forte, você vai receber. Ele está se colocando como esse sacerdote num lugar de destaque. Ele está querendo crescer, aparecer mais do que Deus. E Deus, ele está nos dando um conselho. Não vai buscar oração com essas pessoas, não. Entra no teu quarto, em secreto, te humilha, faz como Ana. Ana foi uma mulher estéril, mas ela entrou dentro da sinagoga e ela se rasgou a sua alma na presença de Deus. Ela se colocou na presença de Deus com humilhação, se humilhou, pedindo, clamando por aquilo que ela precisava. E o profeta que estava lá, olhando para ela, até achou que ela estava embriagada. E ela falou: não, meu Senhor, eu estou aqui me derramando na presença de Deus. Ele falou: então, se você está se derramando na presença de Deus, que assim seja para ti, conforme o que tu pedires. E Deus atendeu o pedido daquela mulher. Então você vê duas histórias, dois acontecimentos distintos, né? Um que recebeu o não e uma outra pessoa que recebeu o sim. Então você tem a forma de chamar a atenção de Deus para você. Aí continua dizendo: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai bem sabe o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Então ele está dizendo: olha, não fica toda hora repetindo a mesma coisa. Colocou o bolo para assar, deixa lá, não fica toda hora abrindo a porta para olhar. Ou seja, você tirou o peso dos seus ombros e entregou na mão de Deus, espera, deixa Deus agir. Confia na vontade dele, que a vontade dele vai ser a melhor para você. E no momento oportuno, ele vai te responder. E diz assim, a forma correta. Como é que nós poderemos orar? Qual é a forma mais correta de orar? Os discípulos perguntaram. E o Senhor respondeu a eles: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro reconhecendo o poder de Deus, que você é dependente dele. Reconhecendo a santidade de Deus e aceitando a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, você vai pedir o que realmente você necessita, o que realmente você precisa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já imaginou que a mágoa guardada, o rancor, a falta de perdão, a soberba, essas coisas, elas atrapalham o agir de Deus? A resposta de Deus na nossa vida? Então, se você não perdoou, perdoe, para que Ele possa te responder. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos livra do mal. Muitas vezes quando Deus responde não, Ele está te livrando do mal maior, porque Ele está vendo lá o futuro. Ele está vendo lá na frente. Então eu quero deixar para você essa reflexão de que não existe oração fraca ou oração forte.
Existe você se colocar na presença de Deus, em oculto, sem espalhar para todo mundo, sem estar falando para todo mundo, você se colocar na posição, falar com Deus em secreto, aceitar a vontade dele, exercitar a tua fé para poder receber e saber que tudo tem a hora certa de acontecer. Então, que você possa meditar sobre esse assunto, deixar os seus comentários, de que forma você acredita, como você entende sobre este assunto. Que Deus venha te abençoar poderosamente, que nós possamos colocar de lado esse negócio de ficar pedindo oração. Quem tem boca, né, um ditado muito antigo, quem tem boca não manda ninguém assoprar. Se coloca diante de Deus, peça em nome do Filho dele, de Jesus Cristo, que o que tiver enquadrado com a vontade de Deus, ele vai fazer acontecer na tua vida. Então, fica essa reflexão para nós, que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo e fica para você um forte abraço da missionária Deise.